Oi, turma do livro As Mais Belas Parábolas de Todos os Tempos, volume 1, Alexandre Rangel, Motivos para se incomodar. Quando você nasce, de duas uma, ou você nasce rico ou você nasce pobre. Se você nascer rico, não tem motivo algum para se incomodar. Se você nascer pobre, de duas uma, ou você ficará rico ou você continuará pobre. Se você ficar rico, não haverá motivo algum para se incomodar. Se você continuar pobre, de duas, uma. Ou você terá saúde ou você será doente. Se você tiver saúde, não haverá motivo algum para se incomodar. Se você for doente, de duas, uma. Ou ficará bom ou morrerá. Se você ficar bom, não haverá motivo algum para se incomodar. Se você morrer, de duas, uma. Ou você irá para o céu ou você irá para o inferno. Se você for para o céu, não haverá motivo algum para se incomodar. Se você for para o inferno, bom, você terá de cumprimentar tantos conhecidos que não terá tempo algum para se incomodar. Eu já vi essa história aqui de uma outra forma, né? A questão das escolhas. Se você vai trabalhar de manhã, você pode ir de carro ou de ônibus. Se você for de carro, você vai sozinho, não vai conhecer ninguém. Se você for de ônibus, você pode ir sozinho no banco ou você pode sentar com alguém. Se de repente você for sozinho, não vai acontecer nada, mas se você sentar com alguém, você pode conversar ou não com essa pessoa. Se você não conversar, não vai acontecer nada, mas se você conversar, pode ser que você goste da pessoa e troque o telefone. Se você não trocar o telefone, não vai acontecer nada, mas se você trocar o telefone, você vai continuar conversando com a pessoa, paquerando a pessoa, e pode ser que você se torne namorado daquela pessoa. Se você não se tornar namorado, não vai acontecer nada, mas se você se tornar namorado, você pode casar ou não. Se você não casar, não vai acontecer nada, mas se você casar, pode ser que você tenha filho, pode ser que não. Se você não tiver filho, não acontece nada, mas se você tiver filho, pode ser que seja menino ou menina. E se você tiver um menino ou uma menina, e dentro de um casamento, pode ser que você teria escolhido melhor ir de carro. Então, assim, a questão do incomodar, na verdade, é uma questão de escolha. Se eu me incomodo, é porque eu escolhi errado. Então, todos nós temos o nosso livre-arbítrio, nós podemos escolher ou A ou B, e tem consequências as nossas escolhas. Então, elas podem gerar um comodismo, algo sem novidade, como aquela escolha pode trazer algumas novidades, elas podem trazer algumas consequências positivas, negativas, alguma transformação na nossa vida. O incomodar, na verdade, ele transforma, seja de uma forma positiva ou negativa, vai transformar. O que não incomoda, não transforma, você permanece na mesma, né? Então, dentro da sala de aula, eu sempre ouvi que eu era aquela professora que incomodava, que eu vim para incomodar. Eu incomodava os pais, eu incomodava os alunos, eu incomodava meu coordenador, meu diretor, meu supervisor, eu incomodava a Secretaria de Educação, eu incomodava, porque eu era o tipo de professora que eu mexia com um monte de coisas que transformavam vidas, que transformavam um meio do outro. Chegou a diretor falar para mim assim, você fica me pedindo ofício direto aqui, a secretaria não trabalha dessa forma. Incomoda você ficar pedindo ofício. Eu falei, tá bom, então me dá números de ofício, que eu faço os ofícios, depois você só assina. Cheguei a ter que fazer isso. Eu, professora, fazer ofício, e aí o diretor só tinha o trabalho de assinar e carimbar. Porque eu tinha que mandar ofício para os lugares onde eu ia visitar, ou pessoas que vinham fazer palestra para mim, eu precisava de ofício. Então, algumas vezes eu pegava o serviço do outro para mim, porque eu estava incomodando tanto o outro que eu tinha que fazer o serviço dele. Isso dá um desgaste na pessoa, mas a gente cresce. Eu aprendi a fazer um monte de coisa que não era da minha alçada, porque o outro não queria fazer, não queria sair do comodismo dele. Eu tive muita diretora que tinha funcionário que fazia um bolo para ela durante o horário de trabalho e ela ficava lá fazendo a unha na sala na sala do diretor, na sala dela. Se trancava lá e ficava conversando coisas aleatórias, à toa, e fazia o papel dela, que é bom nada, mesmo eu cutucando, mesmo me incomodando. Então, às vezes, para não incomodar, eu fazia o serviço do outro, desde que também não me incomodasse de forma negativa, que não viesse me perturbar, que deixasse eu trabalhar. Era tudo que eu pedia, toda troca de secretário de educação, eu ia lá na sala do secretário para me apresentar. Olha, eu sou a professora Patrícia, eu trabalho assim, assim, assado, trabalho com projeto, com pessoas, com parceria. Eu só espero que você não venha me incomodar num aspecto negativo, que você não venha me perseguir, que você não venha impedir que eu faça meu trabalho.
Então, a cada 4 anos eu estava lá, conhecendo um novo secretário de educação e pedindo esse tipo de apoio, né? Falando, não precisa fazer nada para mim, não quer fazer, não faça, mas só não impeça de eu fazer. Então, tem professores que realmente são aquelas cascas de ferida, e a Patrícia era uma. Pelos meus alunos, eu fazia tudo, e eu acabava incomodando todos, desde o aluno até a secretaria. Mas tem aqueles que incomodam de uma forma tão negativa que ele não faz e não quer que ninguém faça. Esse incomodar, ele trava. Esse não é aquele que faz progredir, esse faz travar. Esse incomodar é o pior que tem. O incomodar para transformar, beleza. Vai dar uma mexida, tira um pouco da estrutura, tira um pouco da segurança de cada um, mas cada um aprende um pouco e desenrola. Mas quando você incomoda da forma de inveja, de perseguição, né, de prepotência, de arrogância em cima do próximo, aí emperra, aí a coisa não anda. E tem gente que vem para incomodar nesse sentido também. Então, o que a gente precisa entender aqui no texto? Dentro do contexto escolar, que nós possamos ser pessoas a incomodar de uma forma positiva, para transformar, para ter consequências boas no final. Então, todos os incômodos que nós estamos sujeitos a realizar, que a gente tem uma visão após o incômodo. O que vai acontecer depois? Vai transformar? É para o bem? A minha intenção é boa? Então, beleza. Vai, você tem um objetivo para isso. Tem o aluno que incomoda na sala de aula, que ele está lá gritando, olha, eu tenho problema, alguém aqui me enxerga, faz alguma coisa por mim. E ele aceita quando você quer dominar ele, quando você quer disciplinar ele, quando você quer ser amiga dele, quando você quer um carinho. Ele aceita, porque ele está incomodando para se transformar. Mas tem o aluno que quer incomodar pelo simples fato de ser um cara que sem noção. O adolescente, geralmente, ele leva uma arma para a escola, ele quer bater, ele quer agredir. É um incômodo que não transforma ninguém. É um incômodo que é perigoso, que estagna. Então, os incômodos, a gente tem que ver o que lado desse incômodo está sendo. Como professor, como pai e mãe, a gente tem que ver o serzinho lá, se ele está incomodando para se transformar, o objetivo dele é para chegar numa transformação, ou é um incômodo que está emperrando. E a gente tem que saber trabalhar com isso. Isso a gente fala em relação ao aluno, filho, a gente fala em relação a nós, fazer uma reflexão. Se eu estou incomodando, né? Porque tem muita gente que fala assim, nossa, mas eu estou tomando tanta pedrada, eu estou trabalhando para o bem das crianças e estou tomando pedrada. Não tem o ditado que fala que a árvore que te produz bons frutos é que toma pedrada? Já viram alguma árvore ruim tomar pedrada? Para quê? Ninguém quer fruto de árvore ruim. As pessoas querem de árvore boa, então tome pedrada. E a árvore boa, ela incomoda, porque existe uma transformação ali. Vai ocupar mais espaço, vai fazer sujeira. Então, a árvore boa, ela toma pedrada sim. Tem muita gente que quer arrancar a raiz da árvore boa. Então, o que nós temos que entender é que os motivos que geram, né, o incômodo são muitos. E depois do incômodo, as suas consequências, devido às suas escolhas. Cada qual tem o seu direito de escolha. A criança, muitas das vezes, não sabe escolher. Por isso que tem os adultos para orientar. Então, tem que nortear o incômodo que essas crianças, às vezes, criam. E, enquanto profissional, saber fazer a sua autorreflexão e ver se você é aquele cara que está incomodando, que está, né, desenvolvendo no outro a inveja, está desenvolvendo no outro a perseguição, porque você está fazendo um bom trabalho mesmo, ou se de repente aquilo ali também é uma avaliação para você se modificar. Tem coisas que você está fazendo e que não está legal. Então, quando a gente cria uma situação de incômodo, a gente tem que entender as consequências, o porquê que esse incômodo está acontecendo, né? O que ele vai transformar, e se ele não está transformando, quem tem que se transformar somos nós.